Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Alguém uma vez me disse, isso é Provérbios 27, verso 21. É isso. Alguém me disse assim, ó, você quer saber quem é a pessoa? Elogie aquela pessoa. Elogie, você vai saber quem ela é. E é isso mesmo, né? Isso tem bastante lógica, não é? Há pessoas que esperam, que buscam elogios. Mas aqui diz assim, uma grande provação, né? Como a prata e o ouro são provados, o crisol, né? Que passa no calor, no forno, aquecendo para tirar as impurezas, né? Tal. Um homem é provado, um ser humano, uma mulher, um homem, um jovem, um idoso, uma idosa, não importa, uma jovem, com os elogios. Se os elogios são importantes para você continuar, né? Elogio é uma coisa, reconhecimento é outra. Um filho fez um bom trabalho, que beleza, filho, parabéns, olha, que surpresa agradável, né? Que beleza, coisas assim, palavras de incentivo, né? Mas há pessoas que bajulam, então aqui é mais ou menos nesse sentido. O homem é provado pelos louvores que recebe. Não é? Se alguém não louva o que eu falei, né? Puxa, eu fiz um sermão, ninguém falou nada, né? Sermão, imagina, que absurdo, provação, né? Ou alguém veio e falou, né? Poxa, que maravilha, vou ficando cheio, até explodir. Tá um verso interessante aqui para a gente avaliar. Nós não precisamos depender de louvores dos outros. Vamos fazer o bom trabalho que a gente precisa fazer sempre, né? Sempre. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. O objetivo é estudar um capítulo da Bíblia a cada dia. Por isso estamos na TV Novo Tempo, às 6 da manhã, todos os dias. E exatamente às 6 da manhã também é disparado o programa no YouTube. Você tem ali, a partir desse momento, o novo capítulo a cada dia para você ouvir e ver a qualquer momento do dia e compartilhar também esse programa com outras pessoas através do link do YouTube. O nosso canal ali é Reavivados por Sua Palavra NT. Pronto. Procurou isso lá no youtube.com/, né? Reavivados por Sua Palavra NT. Você pode ter acesso, pode se inscrever, vai ser um prazer. Pode clicar no sininho para ter as novidades, pode dar o seu like, pode escrever alguma coisa, participar conosco todos os dias ali, vai ser uma honra muito grande. Também estamos no NT Play, há outros conteúdos, né, da Rede Novo Tempo ali, da TV Novo Tempo. Estamos no Deezer, no Spotify, para facilitar, né? Eu vindo hoje para cá, eu liguei ali o Spotify para ouvir o programa de hoje, né? Que é um capítulo, né? Estamos gravando aí alguns dias de antecedência. Mas é muito importante a gente ter esses acessos todos, né? Da Palavra de Deus e graças aos anjos da esperança, é verdade. Os anjos da esperança são aqueles que contribuem com suas ofertas para que a gente possa pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, através do rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos também. Quer se tornar um anjo da esperança? Muito simples. Este WhatsApp aqui, escreva, eu quero saber sobre anjos da esperança, quero me tornar um anjo da esperança. Você vai ter todas as informações que você precisa, tá bom? E graças aos anjos da esperança, nós podemos oferecer para você esta revista aqui, gratuitamente. Deus Me Ouve, uma revista que fala sobre oração. Como é importante saber mais sobre esse instrumento de Deus, né? Para podermos nos comunicar com Ele, que é a oração, entender a oração. Não há palavras-chave para isso. Não é? Há sim um coração aberto que fala com um amigo. Não só uma vez por dia, de manhã, à tarde, na hora do almoço, não, mas fala sempre com Deus. Esse número aqui você consegue, então, receber esta revista gratuitamente pelo correio. Você coloca nome, endereço. Enquanto você aguarda, você pode escrever para este outro WhatsApp, terceiro. Aqui você diz assim, quero fazer o curso Vida Espiritual e recebe na hora o curso no seu celular. Aí onde você estiver, pode fazer enquanto você aguarda, fazê-lo, né? Enquanto você aguarda a revista chegar. Tá bem? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e ao voltarmos vamos estudar o capítulo de número 15 do primeiro livro dos Reis. Aguardo você, não saia daí.
Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Hoje o capítulo 15, 1 Reis, capítulo 15, nessa sequência de reis. Eu já mencionei ontem que agora, a partir de agora, né, nós vamos ver assim, o rei do norte tal começou a reinar no ano tal do rei do sul. E aí vai, rei do sul começou a governar no ano tal do rei do norte. Então, há uma comparação, que ela é muito boa, um golinho aqui, que ela é muito boa para a gente ir situando os anos e tudo mais. Em algum momento aqui eu vou mostrar uma tabelinha, hoje não, mas vou mostrar uma tabelinha desses reis, tal, para você ter uma ideia, né? Vem aqui, vai ali e tal. E se você quiser, pode escrever para a gente lá no YouTube, com o seu e-mail, eu mando para lá também essa tabelinha que é muito interessante. O rei tal do norte, o rei tal do sul, quando cada um começa a governar, e os profetas que estavam lá com eles. É bem interessante isso, tá? E a gente vai mencionar isso num dos programas aqui. Mas nós estamos falando aqui, Jeroboão ainda estava nativa, e aparece aqui o rei Abias. O rei Abias era de Judá. É o segundo. Roboão morre e aparece Abias. Ele foi um rei ruim. Eu tenho aqui duas tabelinhas comigo aqui para não errar aqui no que eu estou falando para você. Não é? Ele era um rei ruim. Mas é de Roboão, Jerusalém, Judá? Exatamente. Então, lá no sul, houve uma porção de reis ruins. Nós tivemos aí uns 5, mais ou menos. 5, 6, tem alguns que foram mais ou menos, né? Mas alguns, pouquíssimos reis, você conta aqui nos dedos de uma mão, apenas, né? De uma das mãos, né? Para ficar mais bonito aqui em português. Mas você conta que foram reis bons, mas deixaram de fazer alguma coisa. Nós vamos ver aqui um rei bem interessante, alguns reis bem interessantes, né? Então, a continuidade da primeira dinastia, Davi, Salomão, Roboão e agora Abias, filho. Está continuando essa dinastia. Essa dinastia não vai ser quebrada, a não ser por Atália, que era filha de Acabe, mas depois é retomada logo em seguida, por pouco tempo, poucos anos, já é retomada. Mas aqui no 10º ano de Jeroboão, então você está vendo aqui, Jeroboão está no norte. Então, no 10º ano dele, 18º ano dele, tu começa a reinar Abias. Sempre essa comparação. Então, só para você saber que não dá confusão isso. Vai falar do rei do sul? O rei do sul começa a ser rei ali no tal ano do rei do norte. Vai falar do rei do norte, o rei do norte, ele começa a governar no tal ano do rei do sul. E aí você tem uma boa comparação, né? Isso aí é ótimo na Bíblia, não traz confusão, presta também atenção que não traz confusão. Bom, aqui diz que Abias começou a reinar em Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, só 3 anos. Então vem sempre dizendo aqui a quantidade de anos, às vezes a idade do rei e quantos anos. Apenas 3 anos e foi um rei muito ruim. O verso 3 diz assim, andou em todos os pecados do seu pai. Quem foi seu pai? Roboão. Roboão, que deveria ser um rei exemplar, não é? Porque o reino do norte era o rei que colocou lá um bezerro de ouro lá embaixo, no sul, Betel e Dan, né? Um em cada canto para que o povo pudesse adorar, novo sistema, novas datas, novo sacerdócio e tudo mais. Ele fez coisas terríveis, Roboão. E aqui o filho andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, como o coração de Davi, seu pai. Então, aqui a perfeição, você entenda bem, não é perfeito e impecável. Porque Davi tinha uma coisa, ele nunca adorou outro Deus. Você pode chamar Davi de qualquer coisa, né? Ele matou alguém lá, ele adulterou, tudo bem. Mas ele, tudo bem não, né? Tudo bem. Mas ele nunca adorou outro Deus. Nunca adorou outro Deus. A quantidade de salmos, tudo mais. Salomão não. Salomão adorou vários deuses. Fez
templos para esses deuses. Coisa tremenda, não? E aqui, Abias segue o caminho do seu pai. Não foi perfeito. Aqui vai falar um pouquinho sobre Davi. Embora lá no segundo livro de Crônicas, Abias tem algumas coisas positivas. Nós vamos ver lá. O livro de Crônicas vai falar muita coisa que a gente está falando aqui. Vai repetir lá com outra pegada e a gente vai ver depois mais aí umas semanas na frente, né? 1 mês, 2 meses. Bom, mas ele nunca foi perfeito como Davi, porque não teve outros deuses. E ele teve outros deuses. Mas por amor de Davi, verso 4, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levando a seu filho depois dele e dando estabilidade para Jerusalém. Davi deixa de ser rei, morre, vem Salomão, dá estabilidade, porquanto Davi, verso 5, fez o que era reto, porque Salomão não fez, né? O que era reto e não se desviou de tudo quanto Deus ordenara. Não teve outro Deus. Não se desviou de tudo quanto Deus ordenara, senão, olha um senão aqui. Eu gosto dessas partezinhas da Bíblia. Porém, senão, antes, então, mas, senão, no caso de Urias o Heteu. O que aconteceu com Urias o Heteu? Você se lembra? Quem era a esposa de Urias? Batseba? Ela mesma. Ele a viu tomando banho, pediu que a chamasse, entrou na sua cama, né? Ele a engravidou, ele não sabia, né? Mas teve uma relação com alguém que não era sua esposa, foi adultério. E quando ela disse que estava grávida, ele mandou chamar o Urias para que ele dormisse com a mulher e aí resolvesse o assunto. Não, esse filho é seu, e não tinha DNA naquela época, né? Esse filho é seu, tal, nasceu aí com umas semanas antes, mas está tudo certo. E Urias não se deitou com ela, 1, 2 dias, embebedaram, ele não dormiu com ela. Por fim, Davi o manda para frente da batalha e fala para Joabe, põe ele bem na frente, no lugar mais perigoso. Ele morreu ali. A não ser este problema, seríssimo, ele andou nos caminhos de Deus. Depois se arrependeu. Salmo 32, Salmo 51, você vê isso daí. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida, falando do pai dele, né? De Abias. Quanto aos mais atos de Abias, estão lá escritos no livro, e também houve guerra entre Abias e Jeroboão, do mesmo jeito com o pai. Eles não se davam de jeito nenhum, mesmo povo, né? Abias descansou e seu filho Asa reinou no seu lugar. Só que esse Asa aqui, eu tenho notado, ele foi um homem voltado para Deus. Ele teve alguns pequenos probleminhas, mas ele foi um homem voltado para Deus. Quando é que ele começa a governar? Você viu aqui embaixo, no verso 1, que no 18º ano de Jeroboão, Abias começa a governar. Rei mau, ruim, seguiu Roboão, seu pai. E aqui no verso 9, diz assim, no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começa Asa a reinar sobre Judá. Novamente pegando o reino do norte, uma referência do tempo. Então, 20º ano, o outro era 18º ano. E ele Asa começa a reinar no 20º ano, tá? Olha a diferença. Enquanto no verso 3 a gente lê que Abias andou em todos os pecados do seu pai, isso não quer dizer que se um pai é pecador, o filho também tem que ser. Não. Por quê? Aqui diz assim, Asa, verso 11, Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, que era bisavô, aí, tataravô, alguma coisa assim. Mas era pai, essa é a visão hebraica aqui. Asa fez o que era reto perante o Senhor, enquanto Abias, seu pai, fez tudo errado. Então pode haver uma mudança na vida. Não é porque meu pai foi alcoólatra que eu tenho que ser alcoólatra. Não é porque meu pai traía minha mãe, eu estou usando um exemplo masculino, né? Mas pode ser o inverso, a mãe traía o pai, que eu, como uma menina, vou também fazer a mesma coisa. Né? Vou andar nos caminhos, eu não preciso andar, eu posso ter minha vida diferente. Então, você pode quebrar um ciclo de maldade na sua família, se esse for o caso. Pode, agora mesmo, aceitando a Cristo como seu Salvador. Ela havia feito postes ídolos.
Pois Asa destruiu essa imagem, queimou no vale de Cedron, o local também. Os altos, porém, não foram tirados. Aqueles nas montanhas, ele não mexeu nisso. Nos altos, né, os altares que estavam ali, ele não tirou. A única coisa que ele não fez. O coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Olha que coisa bacana. Temos um rei aqui positivo. Que beleza. É um rei que não foi mal, andou com o Senhor, só não mexeu nos altos. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, ele deve ter vencido aqui algumas batalhas. Houve guerra entre Asa e Baasa, que é um rei que vai aparecer daqui a pouco, porque Jeroboão passa e vem Baasa. Né? Nadab, seu filho, depois vem Baasa. Baasa criou uma confusão. Baasa era de Sacar, era uma outra tribo. Ele acaba matando todos os descendentes de Jeroboão, inclusive Nadab, e aí forma uma segunda dinastia. Não é a mesma dinastia. Para você ver, em cima temos 9, no Reino do Norte, 9 dinastias. Tem um lá, de repente, mata todo mundo daquela, não é nada, não é parente, nada e entra. Embaixo não. Embaixo no sul, né? Judá. Era uma dinastia só, a de Davi. Bom, aí ele faz aliança com os sírios e não com o Senhor, para derrotar a Baasa, inclusive. Ele diz assim, eu vou fazer aliança com vocês, Ben-Hadad, né? O rei da Síria, mas vocês têm que quebrar a aliança que vocês têm com o Reino do Norte. Então ele busca ajuda, também teve os seus erros, claro. Busca ajuda, não em Deus, mas num exército forte. Não adianta buscar ajuda, não sei, em Deus, para algumas coisas, para tudo na nossa vida, né? Mas para algumas coisas, espiritualmente, você vai buscar ajuda em quem? Só em Deus. Não tem outro ser, não tem outra pessoa. Aí tinha essa questão de Ramá, que Baasa estava construindo Ramá, deixou por causa dessas questões aí de guerra, e Asa pegou todas as pedras, verso 22, todas as pedras, madeira, e trouxe de Ramá. Ele não edificou mais Ramá, e ele escolheu inclusive uma outra cidade para ficar. E edificou o rei Asa a Geba de Benjamim. Então, ele foi lá e fez isso. E aqui diz uma coisa interessante, que ele padeceu dos pés, teve problema nos pés. Interessante, né? Verso 23 aqui. E a partir do verso 25 fala do rei Nadab. Quem que era o rei Nadab? Filho de Jeroboão. Aqui não está nessa sequência, mas vai falando de um, fala de outro, fala de um, de outro. Nadab veio logo em seguida, reinou 2 anos e começou a reinar no 2º ano de Asa. Aqui diz, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá. Então, novamente aqui, para você se acostumar. O rei do norte começa a reinar no tal ano do reino do sul, do rei do sul. O rei do sul começa a reinar tal ano no reino do norte. Então, às vezes um mesmo rei, como Jeroboão aqui, ficou bastante tempo, vários reis do sul passaram e tem a sua medida ali, 18º ano, 20º ano e tal. E agora fala de Nadab. Esse Nadab teve um problema, ele governou só 2 anos, porque Baasa, que é mencionado aqui um pouquinho antes, matou todos da família de Jeroboão, conforme tinha sido dito, profetizado no passado. Todos morreram, ninguém com vida ficou. Baasa assume então. Quem foi Baasa? Baasa matou toda a família e teve os mesmos pecados de Jeroboão. A 2ª dinastia começa mal também. O reinado de Baasa é mencionado aqui no verso 23. No 3º ano de Asa, então, aqui fala o 2º ano de Asa, esse Nabe começa a ser rei. Vem Baasa, mata todos da família de Jeroboão, porque ele era filho, Nadab era filho de Jeroboão, reino do norte. Não sei se está me acompanhando. Aí. E agora ele começa a reinar no 3º ano. No 3º ano. E ele reinou 24 anos e fez o que era mal diante do Senhor. Andou nos mesmos caminhos de Jeroboão. Você vai ouvir muito essa frase. Andou nos mesmos pecados de Jeroboão. Então, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Desses aqui,
Nós só estamos encontrando aqui Asa, que foi bom, que andou nos caminhos de Deus. Que difícil, né? Um rei desviar uma nação. E era isso que Deus disse quando o povo queria um rei. E Saul foi o primeiro rei. Deus disse, mas vocês vão ter que seguir esse rei. Se ele se perder, todos vão se perder. Senão queremos um rei. E aqui estão as consequências. Deus teria outros planos para isso. Então que Deus nos abençoe, que possamos fazer as melhores escolhas, andar sempre nos caminhos do Senhor, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja andando na direção errada. Que possamos ser firmes na palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a sermos firmes diante de um mundo que tem tantos deuses, tantos descaminhos, tantas coisas ruins, tantos pecados, que possamos ser como o lírio do pântano. Embora a água esteja suja, ele nasce branquinho. Que nós possamos também, Senhor, diante desse mundo cheio de males, estarmos bem ligados a Cristo Jesus. E é em nome dele que nós te rogamos e agradecemos. Amém. Bom, o programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o capítulo 16, né? Amanhã é o 16. Vamos continuar falando um pouquinho sobre Baza. Existe um ditado popular muito conhecido que declara: o fruto nunca cai longe da árvore. Este pensamento se refere a pessoas que não conseguem se desligar de sua origem. Filhos que se comportam semelhante à forma com que seus pais se comportavam. Essa é uma regra bem geral, porém que pode ter exceções. Os erros dos pais podem ser encarados de duas formas: ou um modelo para ser imitado, ou um erro para ser evitado. Cabe a cada filho escolher o que fazer com os pecados observados em sua criação. A Bíblia apresenta as duas possibilidades. Veja, por exemplo, o capítulo 15 de 1 Reis, o qual volta sua lente para o reino do sul de Israel. Logo no início, o texto descreve o reinado de dois reis, Abias e Asa. Ambos tiveram uma origem semelhante, mas um final completamente diferente. Os dois nasceram em uma família real, cercados de privilégios, mas com uma péssima referência paterna. Porém, ao analisar a escolha que cada um fez, percebemos a grande diferença entre ambos. O primeiro decidiu seguir os passos de seu pai, repetindo os mesmos pecados. O segundo decidiu tomar outro rumo, iniciando uma nova história em sua existência. Veja o que os versos 3 e 4 declaram. Andou Abias em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho Asa depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Apesar de ter sido criado por um pai omisso e perverso, Asa decidiu seguir o caminho oposto. Mais alguns versos à frente, a Bíblia declara que o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Sabe, o que esta história nos mostra é que nossa origem influencia, mas não determina nosso futuro. Não precisamos ser cópias de nossos pais. No meu caso, meu pai foi uma péssima referência para mim. Muitas vezes ouvi chegar bêbado em casa e passar horas brigando com minha mãe. Durante toda a minha infância, ele nunca demonstrou qualquer tipo de afeto por mim, até que um dia, covardemente, ele abandonou minha família, deixando minha mãe sozinha para cuidar de 4 filhos pequenos. Apesar daquelas cenas terem sido terríveis para uma criança, elas me ensinaram a enxergar o que eu não queria ser. E hoje, apesar de carregar traumas de uma paternidade ausente, eu busco em Deus forças para ir além do que meu pai foi.